está incumbido de trazer a palavra para nós. Que Deus te use, viu, Will, no nosso meio, que Ele fale com cada um de nós em nome de Jesus. Ok, amém. Muito obrigado, equipe de louvor, né? Vocês sempre abençoando a nossa vida, a vida da nossa igreja. Obrigado também pelas palavras, pastor, pela oração. Realmente nós vivemos um tempo muito esquisito, não é, meus irmãos? Mas Deus está no controle de todas as coisas, tá? Não existe crise lá no céu. Deus não foi pego de surpresa, tá? Ele tem um plano, e esse plano para a minha vida e para a sua vida, Ele vai cumprir, tá ok? Meus irmãos, eu estava realmente pensando, fazendo uma reflexão nesses dias, quando nosso pastor me deu essa oportunidade. Aliás, eu agradeço, viu, pastor, essa oportunidade de compartilhar aqui com os irmãos. E eu queria, inclusive, antes de entrar aqui na mensagem, eu queria fazer um agradecimento pessoal também. No último domingo, naquele momento que a gente compartilha os pedidos de oração, que a gente envia, né, pelos comentários do YouTube, que inclusive você pode fazer isso hoje também, e a gente vai estar orando no final do culto. Eu enviei um pedido de oração porque minha mãe tinha entrado em contato comigo e ela disse que o meu irmão do meio, né, eu sou o caçula, nós somos em 3, tem o mais velho, então o do meio, ele tinha sido hospitalizado. O pastor orou aqui, né, e eu sei que de alguns irmãos também que tiveram orando durante a semana, alguns até entraram em contato comigo, e eu gostaria de agradecer à igreja, né, porque o meu irmão também, ele já está se recuperando, passou por uma cirurgia, foi algo simples, graças a Deus. Ele ia ter alta hoje, então ele já deve estar, se não está em casa, já deve estar se direcionando à casa dele. Então que Deus abençoe você que orou, muito obrigado. E o meu irmão também, ele pediu que eu trouxesse essa palavra de agradecimento dele para a igreja. Ele também agradece as orações, e ele pôde falar para mim que fez diferença, sim, as orações dos irmãos. Então glorifica a Deus, porque é mais uma oração respondida no meio de nós. É Deus respondendo o seu povo mais uma vez. Bem, meus irmãos, quando o pastor ele comentou comigo desse convite para compartilhar com vocês, não tem como a gente ignorar os tempos que a gente vive, a pandemia que está aí assolando o mundo inteiro, né? Não só o nosso país, números assustadores, claro, mas Deus ainda está no controle de todas as coisas, então não vamos nos desesperar. Mas aí eu fui levado a revisitar o conceito de igreja, porque nós estamos vivendo uma situação nova como igreja, né? Individualmente também, mas como corpo de Cristo, né? Como a igreja local também. E nesse momento que os nossos cultos públicos eles estão suspensos, a gente tem usado ferramentas online, né? Hoje você está participando aqui com a gente através do YouTube, talvez através do Facebook ou do Instagram. Eu não sei quais os canais que a gente está transmitindo hoje, mas sim, você está participando. A gente ainda está com essa conexão uns com os outros, não é? E Deus tem usado essas ferramentas para nos abençoar. Isso tem sido realmente uma bênção diante dessas limitações e desafios que nós temos hoje, não é? Bom, basicamente a gente não pode estar aqui juntos, então a gente tem utilizado de ferramentas que Deus tem nos abençoado. E aí eu fui revisitar, né, o conceito, eu falei, vamos ver o que a palavra também nos fala sobre igreja, não é? O que é ser igreja, quais as definições que a gente encontra ali na palavra de Deus, né? E uma delas que eu gostei bastante, né, é bem utilizada, é que a igreja é a noiva de Cristo, não é? E a palavra de Deus nos chama de noiva de Cristo de uma maneira muito singela. E o comentário que eu vou fazer agora não é questão de ser tradicionalista não, tá, meus irmãos? Mas eu creio que essas ferramentas que a gente está utilizando agora, o YouTube, o Zoom também para as reuniões de oração nas terças-feiras, né? Elas vieram para somar, tá? Elas vieram para somar, mas não para substituir, tá ok? Eu acredito, né, Deus colocou isso no meu coração, realmente, que elas não vieram para substituir, não é um tempo para isso.
é um tempo para somar. Tá? Elas vieram em boa hora, sim, porque estão nos ajudando muito para a gente continuar em comunhão, para a gente continuar a vida da igreja, as coisas comuns da igreja, a pregação da palavra principalmente, né? O povo de Deus está louvando. Então veio uma boa hora, com certeza, mas ela veio para somar e não para substituir. E aí eu fui levado a fazer as minhas pesquisas, os meus estudos, não é mesmo? E aí eu encontrei uma palavra grega, tá, meus irmãos? Eu não falo grego, tá? E espero que eu não esteja falando grego agora também, você esteja entendendo o que eu estou falando, tá bom? Mas uma palavra, né, que é da onde a palavra igreja deriva. É a eclésia ou eclesia, né? A mesma palavra praticamente, tanto no latim quanto no grego. E um dos significados mais simples, né, mais diretos dessa palavra, é chamados para fora. Né? Alguém que é ligado ao povo de Deus, mas que vai além dos limites da própria comunidade. Então a igreja, ela é convocada para uma missão muito maior do que se estabelecer como uma instituição, em um lugar físico, ou com um CNPJ, com um estatuto. Essas coisas têm o seu devido lugar e a sua devida importância. Tá? Mas a missão da igreja é muito maior do que isso. Né? E a igreja, aqui que eu falo, é a igreja quando a gente vê com I maiúsculo, né? Não é a igreja com I minúsculo. Ou seja, por definição, essa igreja, a igreja de Cristo, ela é muito maior do que a igreja local. Ela é muito maior do que uma denominação ou um prédio, não é? Ela se refere ao povo de Deus, unido, né? E distribuído por esse mundo afora. Então, somos todos nós, né? Nós temos irmãos aqui em Ribeirão, de diversas outras denominações, de diversas outras igrejas do Nazareno, de igrejas batistas, presbiterianas, Assembleias de Deus. Temos irmãos que moram em outros países, falam outras línguas, pertencem a outras denominações. Temos irmãos também que sofrem perseguição, não têm a mesma liberdade que a gente, né? E a gente tem participado da vida deles também aqui na nossa igreja, não é? Então, Deus me levou a fazer essa reflexão. E eu gostaria de focar hoje em 3 definições que a gente encontra sobre igreja na palavra de Deus. Tem mais do que isso? Tem mais do que isso. Mas eu quero focar em 3 delas hoje, tá? E para a gente não perder o clima aqui de unção e tudo mais, né? Eu vou começar uma que talvez os mais pentecostais aí já vão dar um glória a Deus no sofá, já vão pular, né? Fica à vontade, meu irmão. Está na presença de Deus, pode glorificar mesmo. Vocês que estão sentadinhos aqui também, tá? Pode dar um glória a Deus. A primeira delas é que a igreja é vencedora. Tá? A igreja é vencedora. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 16, capítulo 16, verso 18. Já acharam? Todo mundo? Hoje em dia a gente usa o app e fica até mais fácil de achar, né? Mas esse aqui está fácil de achar, né? Está ali nos Evangelhos, logo no começo do Novo Testamento, tá bom? Então, Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Vamos ler de novo. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Algumas versões dizem as portas do inferno, né? Então é um sinônimo aqui. Essa afirmação, ela aparece logo depois que o apóstolo Pedro ter recebido uma revelação de Deus Pai, de que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E eu fico imaginando aqui, né, como deve ter sido esse diálogo ali com os apóstolos, né, e Pedro. Me parece aqui que Pedro recebeu 2 revelações bombásticas, assim, uma, né, na sequência da outra. Eu não sei nem como que eu ficaria se eu estivesse no lugar dele ali, eu ia ficar assustado. Porque a primeira delas é justamente essa. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Um pouquinho antes, se você voltar no versículo 16, na verdade no 15,
Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, né, já naquela impulsividade que era dele mesmo, né, ele já fala: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então ele recebeu essa revelação do Pai. E a segunda revelação que ele recebeu também, que é maravilhosa, é que Deus levantaria, né, por intermédio de Jesus, uma igreja que jamais seria vencida. Ela não pode ser vencida. Ela é uma igreja vencedora desde a sua fundação, desde o seu começo. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. Desde a sua edificação, a igreja, a eclesia, já foi decretada como vencedora por Cristo. E isso não são pelos méritos da própria igreja, não é pelos meus e pelos seus, não é pelos nossos pastores, pela nossa equipe de louvor, não é pela nossa piedade, talvez, da gente ser servos fiéis, não, é pelos méritos de Cristo. Ele garantiu essa vitória para a igreja. E foi baseado em tudo que ele conquistou para a gente na cruz, né? O perdão, a vitória. Então a vitória da igreja também foi conquistada ali na cruz, quando Jesus se entregou, derramou seu sangue e se entregou em nosso lugar pelos nossos pecados. Nós, meus irmãos, nós somos um povo que nós podemos sim passar por sofrimentos. A gente tem ouvido aqui nesse púlpito, né, dos nossos pastores e dos demais irmãos que pregam, que há uma mensagem por aí sendo pregada, que ela é uma mensagem que ela não condiz com a mensagem do Evangelho, não é? Que é um evangelho meio esquisito, que diz que o crente não pode sofrer, o crente só prospera, é só coisa boa. Nós temos sido alertados, né, pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos que, né, têm subido aqui. E é verdade, meus irmãos, tomem muito cuidado, né? Essas mensagens, elas são, às vezes, muito doces da gente ouvir, muito agradáveis, mas a verdade é que nós sofremos sim, né? Mas tem um grande porém. A morte, ela não tem mais poder sobre nós. Ela não tem poder sobre o corpo de Cristo. Ela não tem poder sobre a igreja, sobre o cristão. Nós vamos enfrentar a primeira morte. Nosso corpo vai morrer, né? Isso é fato, isso é certo. Mas a segunda morte a gente não experimenta. E essa promessa que nós temos em Cristo, ela é maior do que qualquer guerra, catástrofe, do que doença, do que dificuldade, do que sofrimento, e até mesmo maior do que a pandemia mundial que o mundo está passando por aqui. Essa esperança que a gente tem, né? O plano de Deus para essa igreja vencedora está em curso. Então não fique demasiadamente preocupado, não é? Eu sei que é óbvio, eu não estou falando aqui, irmãos, para a gente ser meio alienado. Eu sei que muita gente tem, sim, perdido emprego, fonte de renda. Nós vivemos em um tempo muito difícil. Todos nós estamos afetados em algum nível, não é? Talvez em níveis diferentes, mas todos nós estamos. Mas tenha bom ânimo, né? Tenha esperança. O plano de Deus para a sua vida e para a minha vida, ele não vai ser frustrado. O plano de Deus para a igreja do Nazareno, aqui em Ribeirão Preto, não vai ser frustrado. O plano de Deus para a igreja perseguida não vai ser frustrado. Tá? E Jesus, ele ainda vai voltar. Ele vai voltar para buscar essa noiva. Ele vai buscar a noiva para viver eternamente com ele. Então, meus irmãos, o primeiro é a igreja vencedora. O primeiro ponto dessa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. A igreja é vencedora. Indo agora para o segundo ponto que eu gostaria também de compartilhar hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias agora, dá uma corridinha ali para frente, para a primeira carta dos Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, não é aos corintianos, tá? Mas é aos coríntios, aos palmeirenses, aos são paulinos, a todos nós, tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios 12, 27. Perdão. 1 Coríntios, não, é isso mesmo, é o que abri aqui na página errada, mas é isso mesmo. 1 Coríntios 12, versículo 27.
Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. O Nani, individualmente, é membro desse corpo. A Jaque, o Rafa, eu, você, pastor, a Ana, pastor Zé. Todos nós somos individualmente, na nossa individualidade, no nosso jeitinho que Deus nos fez, nós somos membros do corpo de Cristo. O capítulo 12, aqui dessa carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele trata da distribuição dos dons espirituais. Tá? Ele instrui os irmãos de Corinto fazendo uma analogia, da igreja com o corpo humano. Então ele compara, ele pega a igreja e pega o corpo humano e faz uma comparação, didática, para a gente poder entender melhor. E ele fala, olha, no corpo humano, se a gente comparar, Cristo estaria em que posição? Cristo é a cabeça desse corpo, e nós somos os demais membros. Então a igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos os demais membros. Do versículo 1 desse capítulo até o 11º, o apóstolo Paulo ele vai enfatizar que cada um recebe um dom ou um conjunto de dons ali distribuído pelo Espírito Santo. E isso visa o bem comum da igreja. O dom que eu recebo, ele é para o bem da igreja, ele não é para mim mesmo. Ele não faz sentido se for apenas para mim, ele é para eu compartilhar com os meus irmãos, para abençoar. E o contrário também é verdadeiro. Então, os dons para os crentes são para edificar uns aos outros. Eles só fazem sentido no contexto de corpo. Só vai fazer sentido eu exercitar o meu dom, exercer o meu dom, se isso trouxer alguma bênção para a igreja, para o meu próximo. Da mesma maneira, eu também sou abençoado quando o irmão que está ali em comunhão comigo, ele exerce os seus dons também. Nós recebemos cada um dons diferentes. Isso quer dizer que não é... Bom, é meio redundante o que eu ia falar agora, mas quer dizer que ninguém é igual a ninguém. Isso a gente já está sabendo disso. Uns têm o dom de ensinar, outros têm outros dons. Enfim, o Espírito de Deus fez de uma maneira que ele distribuiu dons diversos e também distribuiu funções diversas na igreja. Então, além dos dons, dentro da igreja nós temos função diferente, Nós temos os nossos pastores, que cuidam do rebanho, trazem o ensino para a gente. Nós temos os irmãos do louvor, temos o pessoal de missões, temos o pessoal da equipe técnica, temos o pessoal que organiza a ceia, que faz a parte também de beneficência, de entregar os alimentos para quem está em necessidade. E o mais interessante é que o Espírito ele organizou isso de uma forma realmente que visa o bem comum da igreja. De uma forma que a gente complementa um ao outro. Complementa porque só Cristo pode nos completar. Então nós complementamos uns aos outros. E olha ali no versículo 21, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, olha, eu não preciso de vocês. Nós precisamos um dos outros. Eu acho que seria maluquice a gente imaginar que, de repente, uma perna ia sair aqui andando sozinha, sem os pés, sem o auxílio da coluna. Acho que ia ser meio coisa de louco se a gente imaginar isso. Maluquice também ia ser a gente ver um braço solto aqui. Já pensou? Um braço ou uma mão solta? Que funcionalidade isso tem? Não teria funcionalidade nenhuma, não teria uso nenhum. Um braço, sem estar conectado ao corpo. Não é? Então, todos nós, independente da parte do corpo que a gente representa, nós somos importantes, igualmente importantes. Isso é bom que se diga, nós somos igualmente importantes porque todas as funções do corpo são importantes. Ainda no versículo 26, Paulo nos diz que como corpo de Cristo, nós compartilhamos o sofrimento e as alegrias uns dos outros.
Diz lá no capítulo 12, versículo 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Nesse ponto aqui eu quero lembrar dos nossos irmãos da igreja perseguida. Eles sofrem por causa do nome de Cristo, em mais de 50 países aí nesse mundo. Eles sofrem simplesmente por crerem no nome de Cristo. Têm sofrido nesse momento também por serem cristãos em alguns países que têm estabelecido a lei islâmica. Eles estão sofrendo também uma discriminação agora na distribuição tanto de renda emergencial quanto de alimentos, não é? O sofrimento deles é nosso, meus irmãos. O sofrimento deles é nosso. Quando machuca lá, quando algum irmão é açoitado lá, dói aqui, porque nós estamos conectados com eles. Mas quando há alegria aqui, há risos lá também. Quando há alegria lá, quando a gente ouve uma notícia, olha, a igreja orou pelo irmão fulano de tal, e aí o juiz deu um parecer, pediu a soltura dele. O que acontece aqui, meus irmãos? A gente celebra, a gente dá glória a Deus, a gente fala, olha, Deus operou em favor do nosso irmão lá, de repente no Afeganistão, no Irã, não sei, em algum país que talvez a gente nunca nem conheça. Mas quando há alegria lá, há alegria aqui. Quando há alegria, meu irmão, na sua casa, quando há alegria também, a sua alegria é a minha alegria. A sua dificuldade é a minha dificuldade. É como o pastor comentou aqui, a gente tem uma oportunidade de sermos bênção uns para os outros, E a igreja tem sido bênção, a igreja tem realmente respondido, às necessidades uns dos outros. A gente tem repartido. Isso é uma coisa maravilhosa. E a gente tem oportunidade de fazer isso mais e mais em um período tão difícil como esse. Então a igreja, meus irmãos, como corpo de Cristo, ela está totalmente interligada. Eu e vocês, nós estamos interligados. Quando machuca você, dói em mim. Quando machuca em mim, dói em você. Quando você tem uma bênção, eu me alegro com a sua bênção. Quando eu tenho uma bênção na minha vida, você se alegra com essa bênção e você partilha dessa bênção também. Terceiro ponto, meus irmãos. Hoje eu estou meio reformado, 3 pontos, Pregação de 3 pontos. A igreja como uma comunidade de pessoas que cooperam no serviço a Deus. Está com a sua Bíblia na mão, seu app aí? Vamos voltar lá no Evangelho de Mateus. Tá? A gente vai voltar lá no capítulo 18, verso 20. Mateus 18, 20 diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Onde se reúnem 2 ou 3 em nome de Cristo, ali Cristo está. A gente tem ouvido relatos de muitos irmãos. Eu mesmo acabei, na abertura do culto, acabei abrindo meu coração aqui para os irmãos, dizendo que estão com saudade da igreja. A gente sente realmente falta, meus irmãos. É uma coisa que a gente não consegue explicar, mas a gente realmente é família, a gente realmente é unido. E é uma união, uma família de sangue, sim, mas é no sangue precioso de Jesus. Então a gente realmente sente falta do convívio com os irmãos, sente falta de estarmos juntos. E mais uma vez, nunca é demais agradecer, mais uma vez, obrigado, Senhor, porque a gente está tendo a oportunidade de ter esses cultos e reuniões de oração online. Também temos as oportunidades, que o pastor tem vindo à igreja às quartas-feiras, para orar com quem está precisando de alguma oração. Muito boas oportunidades a gente está tendo. Mas realmente a gente sente saudade. E a gente, quando fala que a gente está com saudade, agora eu quero que vocês entendam bem o que eu vou falar, tá, meus irmãos? A gente não está com saudade
dos bancos aqui da igreja, de madeira, das cortinas aqui que são bem bonitas, por sinal, das paredes, do templo. A gente não está com saudade de um prédio. A gente está com saudade, meus irmãos, das pessoas. A gente está com saudade da eclésia, do corpo de Cristo. Não é? A gente está com saudade da comunhão dos regenerados em Cristo. Quem não sente saudade das nossas reuniões presenciais? Quem entre nós? Acho que todos nós sentimos, não é? De congregar, de estar aqui junto, louvar, né, com aquelas vozes. Eu vou até abrir um parênteses aqui, meus irmãos, né? Vocês sabem também que eu sou guitarrista aqui também da equipe de louvor. E para a gente também, quando a gente está louvando aqui, a gente sente aquela falta de ouvir o cântico, né? O canto dos irmãos, aquela voz que a gente está aqui na frente, a gente consegue ouvir todos os irmãos cantando. A gente sente falta daquilo, não é? Mas por que a gente sente falta disso? Porque Deus escolheu habitar em gente. Deus, ele não escolheu habitar em um templo, em um prédio, em uma estrutura. Não, não, não. Ele escolheu habitar em gente, de carne e osso, que nem você e que nem eu. Ele não quer habitar em estruturas que a gente possa construir, que a gente possa fazer para ele. Não, não. Ele quer habitar em nós. Ele quer estar no meio de nós. E é por isso que ele nos chamou, inclusive, para ter comunhão uns com os outros. Porque é assim que Deus se manifesta entre nós. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Onde tiver 2 ou 3 no nome de Jesus, Jesus estará ali. Ou seja, meus irmãos, isso me fez pensar em alguns pontos aqui. É que é na comunidade que Deus é adorado coletivamente. O Pai é nosso, não é o meu Pai apenas. Ele é meu Pai, mas é seu Pai também. Então o Pai é nosso. Como Jesus nos ensinou, Pai nosso que estais nos céus. Então o Pai é nosso. Na comunidade, o povo de Deus é instruído na doutrina bíblica e corrigido em amor. Graças a Deus nós temos mestres aqui da palavra, que nos ensinam, pregam aqui sermões que nos edificam, sermões condizentes com a palavra de Deus. Quando também é necessário nos corrigir, os nossos pastores também fazem isso, não é mesmo? E sempre em amor, sempre visando nos restaurar na fé, sempre visando fazer a gente crescer na fé. Na comunidade também é onde nós exercitamos os dons espirituais para a edificação mútua. Cada um tem o seu próprio conjunto de dons. Os seus são diferentes dos meus. E é nessa diversidade que a gente se torna mais rico, mais abençoados. Na comunidade também é onde nós abençoamos e somos abençoados. Aqui não tem ovelha gorda, meu irmão. Você sabe o que é uma ovelha gorda? Alguém sabe aqui? Uma ovelha gorda é aquela que quer só o vem a nós, né? Ela quer só ser alimentada, ela quer ser servida, não é? E ela não quer compartilhar do que ela tem, ela não quer ter essa vida comum, mas ela quer ser servida. Ela quer ser servida pelos nossos pastores, pela equipe de louvor, pela equipe técnica, pelos outros ministérios da igreja, ministérios de casais, mas ela não quer oferecer nada para a igreja. Então aqui não tem ovelha gorda, meus irmãos. Seja o pão material ou espiritual, o pão é nosso. Então o pão é para ser partilhado, meus irmãos. Tanto os nossos recursos que a gente tem, financeiros, a gente tem que visar o bem da comunidade, o bem da igreja, mas os bens espirituais, digamos assim, que são os nossos dons, os nossos talentos, eles também têm que ser partilhados. É nosso. E venha a nós o teu reino, e não venha a mim o teu reino, né? A ovelha gorda, ela quer ali, né, o venha a nós. Mas as ovelhas legais, né, como nós somos, aqui não tem, né, pastor? Não tem ovelha gorda aqui, né? Legal. Só nas outras igrejas lá, né? Mas aqui na nossa não tem. Então, todo mundo vai pôr a mão no arado. Todos nós somos chamados para essa grande comissão.
Na comunidade é onde juntamos as nossas forças para ajudar o necessitado e alcançarmos o mundo com o Evangelho de Cristo. Isso também é sermos sal e luz. A comunidade, ela também ela potencializa isso na gente, né? A nossa capacidade de ser sal e luz. Na comunidade e através dela é como nós fazemos diferença nesse mundo tão problemático que a gente vive hoje em dia. É como nós levaremos o pão para aquele que tem fome, aquele que está necessitando. E também é como nós anunciaremos as boas novas de salvação ao perdido. Na comunidade é onde Deus se manifesta. 2 ou 3 em meu nome reunidos, eu estarei ali. Meus irmãos, agora eu vou caminhando já para a conclusão. E eu não sei se a equipe de louvor vai preparar um cântico ou vai... Conclusão, meus irmãos. O que eu concluí e o que eu gostaria de compartilhar o meu entendimento a respeito de tudo isso. É muito importante nós termos um conceito correto de igreja ou de eclésia. Conceito esse que extrapola o nosso local físico de culto público. Nesse momento a gente tem várias igrejas, né? Tem igreja aí na sua casa, Marquinhos, se você estiver nos ouvindo, Pedro, Mariano, tem uma igreja aí na sua casa, né? Ana, tem uma igreja aí na sua casa, Neto, tem uma igreja aí na sua casa, quem mais? Dimas, tem uma igreja aí na sua casa, né? Ricardo, tem uma igreja aí na sua casa, né? Então extrapola realmente o local físico de culto. Mas a gente tem que saber que a igreja local, esse local aqui que a gente se reúne, essa organização, né, chamada, no nosso caso, Igreja do Nazareno Central de Ribeirão Preto, aqui no Campos Elíseos, ela é muito importante e é um instrumento para a vida da igreja, da eclésia. É por meio da igreja local, é por meio aqui desse nosso ajuntamento, que nós vivenciamos a koinonia, no sentido de comunhão mesmo, de compartilhar a amizade. Koinonia, no sentido prático, de dividir com os demais necessitados, aqueles que estão precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda material também, né? Koinonia também, no sentido de cooperar na obra do Senhor. Todos vamos pôr a mão no arado e todos juntos nós somos mais fortes, não é? Koinonia, no sentido de partilharmos do mesmo cálice e do mesmo pão, ou seja, o sangue e o corpo de Cristo. Koinonia, no sentido de não termos uma fé isolada, mas sim fazer parte de uma comunidade da fé. Quando a gente se isola, a gente fica mais suscetível, mas quando a gente está junto, a gente fica mais forte. Os nossos encontros virtuais, eles têm sido uma bênção nesse momento que a gente vive, graças a Deus por esses recursos, não é? Obrigado aí, Nani, que você tem feito aí junto com o Rafa, um trabalho excelente, né? Mesmo aí em recuperação do pós-cirúrgico, você tem, né, estado aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a sua vida. Somos agradecidos também aos irmãos que têm vindo aqui pregar, aos irmãos do louvor também, todos os envolvidos, os nossos pastores, sempre trazendo uma palavra para a gente. Mas esses encontros virtuais, eles não devem substituir a possibilidade, que eu tenho fé em Deus, que em breve a gente vai ter de novo, de nos encontrarmos novamente aqui na igreja local. Os novos métodos, como eu falei no começo, eles podem agregar. Talvez vai surgir oportunidades da gente usar esses novos métodos e continuar usando eles após a pandemia. Mas não vai substituir aquela comunhão gostosa que a gente tem de estar aqui juntos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, como igreja do Senhor, como igreja eclésia, mas como igreja local também, em unidade e amor uns pelos outros e com a alegria de congregar. Vou passar o ministério de louvor.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso com o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela vida de cada irmão, pela vida de cada um de nós que estamos passando por esse momento de pandemia. Nós estamos fisicamente distantes, mas nós estamos espiritualmente juntos, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa união, que essa união se fortaleça, Pai, mediante a pandemia e não esmoreça, Pai, que cada um de nós tenhamos mais fé, que cada um de nós tenhamos mais proximidade com o Senhor, que nós possamos lembrar dos irmãos em oração, que nós possamos lembrar de ajudar o necessitado, que nós possamos lembrar de estudar a palavra de Deus, que nós possamos lembrar que o Senhor nos fez sim vitoriosos, que o Senhor nos fez sim corpo de Cristo, que o Senhor está conosco, que o Senhor habita em nós, Pai. Não deixa que nós, mediante essas dificuldades, nos esqueçamos disso, Pai. Tem misericórdia de nós nesse momento, Pai. Nos ajuda para que a gente seja fortalecido, Pai, para que a Tua igreja, ela cresça e faça diferença nesse mundo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer pela palavra excelente que o Will trouxe para nós essa noite, nos lembrando de como é a igreja perante a visão bíblica, como Cristo vê a sua igreja aqui na terra. Que Deus continue te abençoando, viu, Will? Uma ótima palavra para nós num momento tão difícil, que a gente não se esqueça que nós somos esse corpo
vivo aqui na terra. Nós somos um corpo vivo. A nossa comunhão, nosso amor não está limitado em 4 paredes. O que nos une, que é Cristo, é maior do que o templo aqui, o prédio. E nós sabemos que em breve nós estaremos de volta nessa koinonia, nessa comunhão que é insubstituível. Nós estaremos aqui também, juntos, para glorificar o nome do nosso Senhor. E um dia nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Quero agradecer ao Will, ao pessoal do louvor, da mídia, por essa transmissão abençoada. Nós tivemos um probleminha no começo no YouTube, mas isso não impediu. Nós vamos editar depois também e disponibilizar essa ótima palavra que o Will nos trouxe aqui. E eu queria orar também pelo pedido a Ruth e Maciel, que deixou para nós ali, para nós orarmos. Deixa eu pegar aqui certinho para não errar. Orar pela tia dela que está doente também, pela vida dela. Então nós queremos orar pela Ruth e também pelos demais irmãos da nossa igreja. Depois nós estaremos encerrando esse culto. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa palavra tão abençoadora para cada um de nós. Obrigado pela vida do Will, Pai, desses irmãos e irmãs que estão servindo aqui conosco na igreja nesse período de quarentena. Obrigado porque o Senhor tem feito o melhor e tem trazido palavras edificadoras para a tua igreja. A tua igreja não para, a tua igreja prevalece por um motivo, porque o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós queremos orar por cada membro da nossa igreja, orar por nós pastores, pelas nossas famílias, orar pelos líderes da igreja, orar pelas famílias que têm estado caminhando conosco, mesmo distante fisicamente, mas conectados num só amor, num só Senhor, numa só palavra, que é a palavra do Senhor. E que nessa noite também, Pai, o Senhor alcance o que está doente, aquele que está ferido, que o Senhor alcance aquele que está talvez afastado da comunhão com o Senhor, e que o Senhor traga de volta aos teus caminhos. Oramos pela nossa irmã Ruth, pela vida dela, pela tia dela também, pela sua família. Clamamos a Deus para que o Senhor possa estar alcançando ela e o pedido que ela fez diante do Senhor nessa noite, e que o Senhor possa agraciá-la para a glória do teu nome. Os demais irmãos também que estão doentes, aqueles que estão necessitados, que o Senhor possa levar o teu sustento e levar a tua bênção a essa pessoa também. Oramos, ó Deus, para finalizar o culto, por essa pandemia, oramos para que o Senhor faça cessar essa doença que tem assolado o mundo, que o Senhor possa estar repreendendo e dando e concedendo a vitória em o nome de Jesus, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e as doces consolações do Espírito sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Nós nos encontramos aqui no domingo às 7h da noite, e que você fique ligado nas redes sociais da nossa igreja para saber o que nós temos feito durante a semana. Deus abençoe. Um forte abraço a todos em nome de Jesus.